senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o nosso spin-off do Talk2Biz, que é um podcast semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, uma vez por mês, a gente se reúne para falar sobre mercado, sim, sobre estratégia e inovação, porém olhando especificamente para a indústria dos jogos eletrônicos, o bilionário setor dos jogos eletrônicos, dos videogames. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e o Coin2Biz é esse encontro, esse bate-papo, onde a gente traz esse olhar mercadológico para o universo dos videogames. Aqui ao meu lado, mais uma vez, eu tenho meu amigo, meu irmão, Alexander Marra, meu companheiro de bancada aqui no Coin2Biz. Sander, bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Valeu aí, Bruno, pela oportunidade de estar aqui com você, né, conversando de novo sobre games, que é uma coisa que a gente gosta, né, e ainda mais atrelando a business, né, então a gente está bem à vontade nesse ramo, né, vambora. Legal. Bom, pessoal, lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talk2biz.com ou talk2biz.com.br. Lá você encontra o feed do podcast. Lembrando que o Coin2Biz, ele tem uma particularidade. Ele aparece tanto no feed do Talk2Biz, uma vez por mês ele está lá, mas ele tem um feed próprio. Então você buscando Coin2Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade, você também nos encontra e aí vai seguir apenas os episódios do Coin2Biz. Mas no feed do próprio Talk2Biz, ele também aparece, então você pode ficar à vontade para assinar o Talk2Biz e assistir, ter acesso a todos os nossos episódios ou assinar somente o feed próprio do Coin2Biz, ok? Então é isso. E hoje, Sander, nós vamos falar sobre marcas dentro dos jogos eletrônicos. Um tema que hoje tem mais destaque, mas já aparece aí desde da década de 80, né? Se a gente pegar a segunda geração dos jogos eletrônicos, a gente já tinha inserções de marcas dentro de jogos. Então, hoje os videogames representam aí dentro do mercado de entretenimento o principal segmento na chamada economia da atenção. A gente tem aí números de 2020 que mostram que a indústria dos jogos eletrônicos movimentou algo em torno de 180 bilhões de dólares, que é maior, né, que a soma da indústria global do cinema, de todo o setor de entretenimento esportivo, por exemplo, que movimentaram aí, respectivamente, cerca de 100 bilhões e 75 bilhões. Isso ainda está só começando, tá? Porque com certeza, a gente tem muita coisa aí para acontecer e tem coisas que estão acontecendo no mercado que vão envolver criptomoedas que, olha, vai virar o maior negócio digital da história. Olha aí, Sander já fazendo suas previsões aí. E aí você vê, olha que interessante, né? Que essa falta de atenção crônica que a gente vive hoje, eu estava conversando antes da gente começar a gravar com meu amigo Sander, e um dos problemas da publicidade, da indústria da comunicação criativa, é o usuário não dar tanta atenção. Antigamente você tinha só a TV, você tinha meios de comunicação que monopolizavam ali a atenção das pessoas. Hoje você tem internet, plataformas digitais diversas, você tem uma infinidade de canais, uma infinidade de opções. Logo, as pessoas não prestam tanta atenção, principalmente naquilo que seria a interrupção do entretenimento, que é a parte dos comerciais, que é a parte da publicidade por si só. E é justamente nesse mundo em que a falta de atenção é crônica, né, e se tornou um problema, um desafio para o marketing de maneira geral, é que essa indústria dos videogames passa a ganhar uma expressividade cada vez maior e, como disse o nosso amigo Sander, talvez ainda tenha muita possibilidade de crescimento. E justamente ali na mídia videogame, o camarada obrigatoriamente tem que estar prestando atenção, né, Sander? Não tem como ele, exato, como faz com a novela, assiste a novela e tá conversando no WhatsApp. Assiste um filme, mas está vendo as atualizações no Instagram. No videogame, ele obrigatoriamente tem que prestar atenção. Tanto exatamente. é, Sander... Aí você não tem mais aquela divisão. Com o videogame, você não tem a divisão da atenção. Atenção, Sim. Você tem que estar totalmente focado. E o videogame ele mexe com uma coisa que é a nossa central do prazer aqui no nosso cérebro, né? Ele libera endorfina para o nosso corpo. Então, por isso que ele tem um desafio que é crescente, contínuo e tudo mais.
e ele faz com que a gente tenha que prestar atenção naquilo para que a gente possa vencer. O problema é que a vida também faz a mesma coisa, só que o pessoal não presta atenção na vida, né? Presta atenção mais no jogo. Mas segue aí. Verdade. Tanto é, meu amigo Sander, tanto é que, olha que curioso, não tem muito tempo, circulou aí nos principais noticiários sobre negócios do mundo, um relatório em que a Netflix considerava ali, junto aos seus membros diretores, os videogames como a principal concorrência, principal ameaça. Porque a gente vive realmente nessa questão da economia da atenção. E aí os videogames tomam a atenção das pessoas. Não tem jeito, não tem como você assistir a um seriado e jogar videogame ao mesmo tempo. Então a Netflix já considera, e eu acredito que essa seja uma linha de pensamento que esteja presente em qualquer outra empresa de entretenimento hoje, quer dizer, que o meu desafio não é tanto que o camarada tenha a minha assinatura, mas o meu desafio, ou que ele tenha o meu console, por exemplo, mas o desafio é que ele preste atenção em mim, né, e que ele fique mais tempo jogando. Afinal de contas, exato. Lembra aquela época que o Nintendo Wii era o segundo videogame de muita gente? Mas não adianta ele ser o segundo videogame se as pessoas estão jogando só o primeiro. Esse é o ponto. Né? Existe uma moeda que a gente não tem como a gente usar ela simultaneamente. É o tempo, certo? Apesar de tentar fazer da melhor forma possível, por exemplo, você está assistindo a um filme e está no celular jogando Candy Crush. Né? Então, quem nunca viu uma coisa dessa, por favor, levante a mão, mas eu já vi um monte de gente fazendo isso. Tá passando o filme e ele tá no celular, jogando algum jogo casual ou falando pelo WhatsApp. Então você está compartilhando sua atenção, só que você não está compartilhando, você não está dando nem atenção para sua conversa no WhatsApp, ou você está dando mais atenção para sua conversa no WhatsApp e deixando o que está passando na televisão de segundo plano. Sim, né? E aí, às vezes, quando você olha, e isso também, existem alguns pontos que me chamam bastante atenção, que algumas séries estão fazendo somente pontos de conteúdo e não conteúdo inteiro, que prendam a atenção do começo ao fim. Eles sabem que as pessoas vão estar se distraindo, estão fazendo histórias que têm pontos altos de ação, em que tem aquela porradaria rolando solta, que a pessoa precisa prestar atenção naquela porradaria, senão perde a atenção. Sim. E momentos de baixa atenção, que o pessoal tem um diálogo um pouquinho mais sobre a história, coisa e tal, e o pessoal volta para o seu celular. Então eu tenho percebido, acho que dá para perceber isso muito bem nas séries e nos filmes ultimamente, eles estão fazendo esse tipo de senoide entre a atenção máxima e a atenção mínima, né? E aí o que vai trazer seria o ponto de equilíbrio para o pessoal ter uma atenção completa, sendo um filme completo de ação sem nenhum tipo de interrupção. Um filme que teve isso aí, a gente está fugindo um pouquinho do tema, que o tema é games, mas um filme que teve isso foi do Netflix mesmo, aquele O Resgate, em que a ação é basicamente do começo ao fim. O único ponto que tinha menos ação foi exatamente o iniciozinho do filme. Mas o filme inteiro é ação o tempo inteiro. Mesmo com os diálogos corriam no meio da porradaria, entendeu? Então o pessoal não conseguia desligar. E isso é um fator que leva ao videogame, porque o videogame, se você desligar, você morre. Você morre. É? Sim. Já tentou jogar Red Dead Redemption e deixar seu personagem parado lá? Ele vai morrer em 2 tempos, ninguém perdoa. Tá lá paradinho, já era, entendeu? Então, assim, o videogame tem esse fator de trazer mais a atenção das pessoas. E os jogos fazem exatamente isso aí com maestria, né? Eles trazem a possibilidade de você focar naquele objetivo que você tem, mas passa tanta coisa em volta e amplia a sua percepção às coisas à volta, que hoje já tem até alguns estudos falando que as pessoas são muito mais atentas ao que acontece à sua volta do que no foco. Mas isso é uma loucura total, né? Quer dizer, o camarada tá prestando atenção então no periférico e não no que ele deveria estar prestando atenção. Exatamente. E aí você vê até crianças que são chamadas hiperativas, né, elas se distraem por uma mosca passando do lado. Mas ela tá com foco ali, mas de repente ela, a mosca ali, porque ela prestou atenção naquilo. Ô Sander, aí vou dar uma de palpiteiro aqui da biologia evolutiva. Será que isso já seria, gente, por favor, não entendo nada de biologia evolutiva, vou dar o palpite aqui, que isso já poderia ser uma espécie de adaptação da nossa espécie ao excesso de estímulos, porque tem várias pesquisas que falam dessa questão do foco, da atenção, por conta da dinâmica moderna. Sim. Particularmente de 20 anos para cá, que a gente tem
uma série de estímulos e que em algum momento a gente desliga o cérebro de fato e não está mais processando nada, Exato. né? Na verdade, sim, a evolução do homem, né? E aí a gente poderia chamar o Átila Lamarino aqui pra gente conversar com ele. Pô, que honra! Será que o Átila gosta de videogame? Ele tem cara que gosta. Com certeza, ele gosta, tem cara que gosta. O Átila deve estar com a agenda bem concorrida, né, cara? Mas com quem certeza, sabe um dia, agora. Quem sabe um Daqui a dia. pouco ele vai virar até ministro da saúde, vai vendo. Quem sabe um dia, Átila, se estiver nos ouvindo, o convite está feito. Se você for um dos ouvintes do Coin2Biz, o convite está feito. Mas assim, de verdade, a gente tem assim, desde a época que a gente via nas cavernas, que os nossos antepassados viviam nas cavernas, eles tinham uma atenção mais focada e você não tinha muitos estímulos. Você tinha no máximo ali o grupo que estava ali, você ouvia um barulho, já levantava a sua atenção. E a gente tinha até outras coisas que a gente não tem hoje, como o olfato mais apurado, a audição mais apurada, né? E a visão que hoje a maior parte da população usa esse acessório aqui para poder enxergar direito. Então, assim, na época Tô no clube também, eu tô no clube também. Tô no clube. Na época não tinha. Quem tivesse deficiência visual naquela época, ele era um cara que não conseguia ir bem na caçada. Naturalmente não seria nem um cara gordinho, seria um cara mais magro. Mas assim, voltando para a época de hoje, o que a gente tem a gente ampliou muito a nossa percepção, né, devido a informações que chegam de uma forma muito mais intensa do que antes. Hoje a gente tem muito mais informações do que a gente tinha 30 anos atrás, e essas informações que chegam para a gente a cada minuto são muito mais pobres de detalhes do que chegavam também antigamente. Só que já é o suficiente para que a gente já tenha alguma conclusão e informações que possam de algum processo que a gente precisa concluir, né? Que a gente precisa entregar. Então, é um negócio meio que mind blow, né? A gente tem mais informações, menos qualificadas, mas que a gente acaba chegando a uma conclusão que entrega um resultado. Isso é muito louco, né, Sander? Porque de fato passa por essa questão de uma adaptação ali em relação ao contexto que a gente está vivendo. E aí, falando desse excesso de informações, a gente tem o mobile, que está com a gente o tempo todo ali, chamando a nossa atenção. Então a gente está, de repente, muito mais predisposto à informação, como você colocou em algum momento da tua fala, numa camada superficial, onde eu não vou ter um aprofundamento daquilo, mas eu captei alguma coisa, do que nos canais convencionais ou na mídia tradicional, que demandava que você estivesse atento àquilo ali para captar alguma coisa. Essa é uma mudança que está muito clara, assim. Eu que dou aula, embora a gente está um tempo aí sem ver a cara dos alunos, mas sempre foi um problema, desde que eu me entendo por professor, você manter a atenção dos alunos, eles focados ali com você, é muito complicado. Então, e aí, talvez esse seja o principal desafio dos professores, que é garantir o foco da aula, né? Talvez a gamificação de uma aula seja alguma coisa interessante. A pessoa aprender através de objetivos claros e definidos dentro de um game. E se a pessoa não aprender, ela perde. Então o desafio... Que tem a ver, né? É um merchan reverso, vamos dizer assim. Ao invés da gente inserir a marca no jogo, a gente insere o jogo no conteúdo que a gente quer vender. Exato. Você vai lembrar de uma época, uns anos atrás, lá entre 2011 e 2012, que advergames estavam, inclusive, muito na moda. Né? E o que era um advergame? Era um conteúdo publicitário na forma de jogo. Eu lembro, não sei agora qual foi a marca que foi, ou se foi um órgão do governo, que fez aquele... Lembra aquele jogo do Atari, Freeway? Que era a galinha atravessando a autoestrada? E eles fizeram isso com, não sei se com as câmeras das marginais do Tietê ali, e tinha... Com a imagem real da câmera, você tinha que fazer o bonequinho para atravessar. Acho que era do Carrefour isso aí que foi feito. Quer dizer, muito louco, né? Foi. É a relação inversa, né? E na verdade, sim, se a gente for tratar dessas partes de games, né, a gente tem advergames desde 1983. Sim. O primeiro lá que foi, na verdade, foi até um tiro pela culatra, esse primeiro advergame. Por que foi um tiro pela culatra?
chamava-se Pepsi Attack, né? Famoso Pepsi Attack, do Atari 2600. Isso, do Atari 2600. Foram só 123 cópias, se não me engano, foram distribuídas desse game. Foi feito sob encomenda. Mas possivelmente a galera jogou mais no emulador do que no cartucho na época. Exato. Mas quem encomendou não foi a Pepsi. Quem encomendou foi a Coca-Cola. Quem encomendou esse jogo foi a Coca-Cola. Porque a Pepsi era inimiga. Então seu objetivo era destruir a Pepsi. Entendeu? Só que acabou sendo pela culatra um negócio desse, né? Você está promovendo a Pepsi dentro do jogo. Isso daí já é um negócio que a Pepsi e a Coca-Cola tem lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem. A Conar não permite isso. Não permite. Mas lá nos Estados Unidos permite você zoar o seu adversário. Seu adversário direto. Agora, Sander, tem uma coisa interessante que hoje fica claro que você investir para que as marcas estejam dentro dos jogos eletrônicos faz todo sentido, que é onde a galera mais presta atenção. Sim. Mas é interessante, já que você trouxe já um exemplo lá do início da segunda geração, com o Pepsi Invaders, né, que naquela época você não tinha essa indústria muito estruturada. Nós que jogamos ali muitos jogos japoneses, muitas vezes a galera inseria marcas ali na cara dura, né, sem pagar nada, não tinha nem agência que cuidasse desse tipo de trâmite. Ou Sim. então, depois que eles começaram a ver que o negócio, acho que ganhou escopo e alguém percebeu que isso aqui não está circulando só no Japão, está circulando no mundo todo. E aí eles começaram a trocar os nomes das marcas, né? Por nomes parecidos. Se eu não me engano, o próprio Pole Position da Namco fazia isso. E quando não inseriam personagens também, você tem lá The Revenge of Shinobi no Mega Drive 1988, 89, que tinha lá a inserção de personagens como o Exterminador do Futuro, Batman, Homem-Aranha, que eram inimigos ali do Ninja, personagem principal, e que depois nos relançamentos esses personagens foram modificados, né? Então era um negócio meio louco, assim. Tem um jogo de 1986 chamado Parodius, aí vão me falhar a memória se é 86 ou 87, tá? Da Konami, né, o Parodius, que uma dos power-ups era Cup Noodles. Olha aí. Entendeu? Então, assim, esse Parodius acho que foi lançado até na quarta geração, com aqueles flashback games, né, que tinha aí. E é um jogo de naves, só que as navinhas eram pinguim, ou eram os personagens clássicos da Konami, né? E aí tinha esses Cup Noodles, tinha os sininhos, né, que era de um outro jogo da Konami. E aí eles usavam também os próprios jogos para fazer merchan dos jogos da Konami. Por exemplo, se você colocasse um cartucho do Twin Bee, que é um jogo da Konami de 1984, junto com esse outro cartucho do Parodius, nos jogos, e colocar um no slot A e outro no slot B, a nave assumia o shape do jogo de 84. Então, fazendo uma propaganda para o pessoal vender mais cartuchos daquele que estava dentro do estoque. Já era a coisa que outras desenvolvedoras também fizeram bem, que era fazer essa metalinguagem, falar de seus próprios produtos. Tem uma cena clássica de um jogo do Alex Kidd, que ele aparece jogando numa cabine do OutRun. Eu acho que é o Alex Kidd em High Tech World do Master System. Sim. Eu acho. Eles fizeram isso daí. Posso estar enganado, Sander. Fizeram isso daí. Tem outros jogos que também fizeram isso daí. O famoso chaveirinho do Sonic, embora assim, o Sonic ainda não tivesse sido lançado para Mega Drive, mas se você jogou aquele arcade também... o Grand Prix, né? Hard Mobile. O Hard Mobile. Isso, e tinha o carro tinha no chassi do carro tinha o chaveirinho do Sonic. Sim. Depois aí o Sonic foi lançado no Mega Drive, coisa e tal, e aí no Daytona USA, na primeira pista, no primeiro circuito, tinha lá também uma esculpido em pedra lá numa montanha, o Sonic, né? Sim. Então essa metalinguagem era legal. Agora tem um jogo, não sei se é o Pole Position, que esse é um clássico, assim, porque os camaradas usaram as marcas na cara dura mesmo. Sim. Nunca pagou nada. Sem licenciar nada, né? Tinha lá um monte de marca, tinha hotéis, né, famosos lá do Japão, que apareciam também, né? A Firestone, que estava lá também dentro do Pole Position. Eles fizeram uma reboadosa. E aí até houve um início de processo, né, da parte da Firestone contra a Namco, né? Só que acabaram deixando de lado porque acabou virando a favor. Sim. Eles descobriram, mas trouxe mais cliente pra gente aqui. Por que a gente tá processando?
Processando por estar ganhando. Porque na verdade o camarada tava fazendo uma propaganda gratuita, né? Quem é o único que processa por estar ganhando é a Nintendo. Sim. A Nintendo tem isso, né? Uhum. A Nintendo tem uma coisa ali com a propriedade intelectual dela que é muito rigorosa. Eu vi uma Mas piadinha naquela desse época... daí, viu? Vi uma piadinha desse daí, o garoto fez... não tinha dinheiro para comprar um Nintendo Switch para ele fez de papelão no Nintendo Switch, aí o próprio presidente da Nintendo foi pessoalmente em Singapura e processou o garoto por $2,5 milhões por uso indevido da marca. Porra. Mas eu lembro da época que eles começaram a bloquear vídeo no YouTube, né? De quem fizesse conteúdo com jogos. Sim. Aí largaram disso, né? Eu não sei como é que tá hoje, mas já não faz o menor sentido. Porque se o cara tá fazendo vídeo com o teu jogo, ele tá fazendo propaganda para você. Agora, naquela época, se a gente pegar o Pole Position, sei lá qual foi o ano, mas início dos anos 80, você tem um mercado de jogos que na cabeça de muita gente era um mercado basicamente para o público infantil. Então o camarada não olhava aquilo como uma propaganda de fato. Tanto é que tem até um ponto que depois eu quero gravar com você também, um outro episódio, que é falar assim, a indústria de jogos de videogame na segunda geração, ela é basicamente empresas que trabalhavam com brinquedos, que entram, tirando assim, Atari, era videogame, mas Nintendo, era brinquedo. Sim. Coleco, Mattel, com Intellivision, brinquedo também. Na verdade, quem entra, até a Playtronic aqui no Brasil, né, que era a estrela mais Gradiente. Exato. Né? Então, de certa forma, tinha a parte de eletrônico, mas era brinquedo também. A indústria de brinquedo que entrava nessa, né? Exato. Era porque é considerado brinquedo. Até hoje, né, a gente tem assim, uma visão de joguinho. Que a gente se trata de joguinho, não só a fato da atenção, a gente tá mais voltada para o videogame, né, hoje, como a gente tem uma geração de conteúdo muito forte e a possibilidade de você integrar com metadados e ler exatamente qual é a atenção que o seu consumidor que está ali, voraz, jogando um jogo, pode ter, você colocar um cartaz, como por exemplo no jogo Max Payne, teve um cartaz também anunciando um evento que teve em São Paulo, quando ele estava em São Paulo, inclusive. É o Max Payne 3, não é? Que se passa em São Paulo, né? Esse é um jogaço. Se passa em São Paulo, na favela de Paraisópolis, né? E tinha alguns cartazes lá de eventos que iam ocorrer mesmo em São Paulo. Você pode fazer uma medição, como se a gente está 100% conectado hoje. 100%. Você está jogando um jogo, você tem um advertising ali, coisa e tal, e você pode fazer uma medição de staring, que é quanto tempo a pessoa está olhando para aquele cartaz. Você prendeu mais do que... Se você colocar uma pessoa para prender a atenção dela por mais de 4 segundos em cima de um cartaz que está dentro do jogo, é um caso de sucesso. Já é muito mais do que a publicidade convencional conseguiria hoje. Exatamente. Então, assim, existem formas de você fazer com que os jogos... E aí... devo estar estragando alguma coisa que alguma empresa vai fazer, ou devo estar sendo visionário, alguém vai pegar, vai ganhar muito dinheiro com isso. Você fazer adventures, você fazer RPGs, que um dos itens que você precisa adquirir nas lojas do RPG é um voucher que você possa usar no mundo real. Para comprar, por exemplo, você comprou assim, um power-up, né, aqui, que vai ser liberado um voucher que você vai pegar um sanduba lá no McDonald's. Ô Sander, isso aí é uma excelente ideia. Não sei se já aconteceu, mas de novo tá na lógica inversa, né? Seria um DLC inverso. Você arruma um power-up no jogo que vira um bônus pra você na vida real. Exatamente. Eu acho que assim, talvez, ô Sander, vou arriscar um palpite aqui, tá? A ideia talvez até já tenha rolado. Eu acho que a principal dificuldade que eles possivelmente enxergam nesse tipo de mecânica, que é uma dificuldade real, é a operação disso no dia a dia. Porque, assim, todas essas promoções, essas coisas de você pegar um voucher, de você enquadrado aí na área de promoção de vendas. E um dos problemas principais é que quem faz não se comunica direito com quem recebe. Aquele famoso negócio, eu já ganhei, na época que trabalhava no mundo do marketing, ganhava muito voucher. E uma vez ganhei um do Burger King. Eu lembro, olha, o Anderson Silva, que estava no auge, foi no lançamento do Burger King ali na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, e eu trabalhava ali perto, estava acompanhando o lançamento e tinha ganho o voucher. E aí fui almoçar ali, né? Eu já tava ali pro lançamento, tava com fome, eu falei, vou almoçar aqui. Pedi um sanduíche, cara, o cara encrencou com o meu voucher, olhou,
fez aquela cara, pô, mas aí levou lá pra dentro, aí ficou olhando, e eu na fila esperando, e eles lá examinando, fazendo um verdadeiro CSI do voucher. E aí quando você fala de um videogame hoje, que é um produto mundial, né? Então olha o nível de integração que tem que haver para garantir que todo mundo vai conseguir usar direito esse voucher. Aí que tá o ponto, né? Hoje a gente tem a possibilidade de integração muito maior do que a gente não tinha antes. E aí vem aquele negócio do NFT que eu falei para vocês. No Fungible Token, que é um token único, estratégico. Explica isso aí pra galera, explica aí pra quem tá nos ouvindo. É assim, hoje o pessoal tá usando para arte, para garantir que aquela arte é original. E você pode fazer, e isso aí é uma coisa que é garantido no blockchain. Você sabe que a blockchain ela é descentralizada. Você não precisa ter uma única fonte de validação de um determinado produto ou de um determinado token que vai ficar simplesmente vinculado a um servidor ou algum serviço que vai autenticar aquele token. O token pode ser autenticado em qualquer parte do mundo por qualquer pessoa porque ele é único e não é repetível. Então você pode gerar campanhas que possam usar os NFTs para validar a unicidade daquele token, daquele projeto, né? E aí você consegue entregar alguma coisa que seja realmente de valor para o seu cliente. E a gente consegue fazer rastreio disso daí. Então, legal. A partir do momento que você gera um token, coloca isso no QR Code, você lê o QR Code, integrou, já era. Aquilo lá é a única coisa usável que você pode ter. E através de um contrato, né, digital. Quer dizer, essa aí seria uma mecânica com o blockchain que realmente permitiria uma ação dessa, vamos dizer assim, a nível global, onde eu não tivesse que passar por esse problema que eu próprio já passei mais de uma vez. Exatamente. Porque recebia esses malditos vouchers promocionais e na hora de usar era sempre uma luta. Exatamente, isso daí é um contrato digital. Esse contrato digital poderia validar um voucher de hambúrguer? Pode. Pode validar também o contrato de compra e venda de uma casa? Pode. Pode validar uma obra de arte que custa 16 milhões de reais? Pode. Entendeu? Né? Uma obra de Banksy, acho que foi Banksy que foi queimado, inclusive, um desenho à mão feito do cara. O cara transformou aquela obra, fez o digital dele, transformou aquela obra em um NFT e queimou a original. Então só existe o digital. Então tudo isso, assim, a gente hoje está passando por uma modificação em que se os games não evoluírem para isso, vão estar perdendo tempo. E o que a gente tem? A gente já tem alguns games que estão usando a tecnologia do NFT para garantir os seus power-ups para os seus personagens. Tem um jogo... Tipo, a gente poderia falar daquele Amiibo que a Nintendo usou durante um tempo? Era essa tecnologia embarcada ali? Sabe os bonequinhos? Não é exatamente essa. Que liberavam, desbloqueavam recursos. Não é exatamente aquilo, Tem né? um youtuber chamado Voepa, não sei se você ouviu falar desse cara. O Voepa Menondas, né? O Voepa é especialista em Bitcoin. E ele tem 2 vídeos falando sobre NFT especificamente. Aliás, agora virou febre. Até o Thiago Nigro já falou sobre NFT. Porque vai mudar completamente a parte da propriedade digital de qualquer coisa. E quem quiser inventar, por exemplo, a gente pode transformar esse podcast em um NFT. Legal. E aí vender os direitos desse podcast como se fosse um NFT. É único. Então é original, único. Então, assim, por exemplo, aquele primeiro podcast que eu falei sobre um negócio que ia acontecer com o Cyberpunk de 2077, lembra? Sim, né? sim. Que foi aquela previsão do que ia acontecer e que realmente aconteceu. Sim, podia ter feito o NFT e já valia milhões. Sander foi um trombeteiro do apocalipse, porém o apocalipse se cumpriu. Pois né? Tava na cara que aquilo ia acontecer. Agora, Sander, isso me leva a um ponto bem interessante ali, porque normalmente, quando a gente fala de inserção de marcas ou de produtos, enfim, dentro de jogos eletrônicos, a ideia é sempre ali usar aquela plataforma como uma plataforma de recordação, de awareness, para que as pessoas olhem ali e lembrem. Como a gente estava conversando antes de começar a gravação, estava falando do Super Mario Kart 8, que tem ali a inserção de veículos da Mercedes, mas nunca foram pensados como uma plataforma para performance. O que eu quero dizer com isso? Eu estou olhando para potencialmente recordação da marca, lembrança ali, valorização da marca, mas não estou falando de vendas.
naquele cenário ali. É óbvio que a gente tem hoje a questão DLC, que a gente vai comentar também, então abre um caminho ali para uma potencial venda. Mas majoritariamente eu falo de inserção de marcas hoje de jogos, dentro de jogos eletrônicos, para potencializar visibilidade, recordação, mas não como ferramenta de performance para gerar vendas. A partir dessa tecnologia que você está trazendo aqui para a gente, isso teria sim um potencial, além do DLC, que já é uma possibilidade, mas poderia sim se tornar uma mídia de performance, não? Exatamente, pode com certeza, porque hoje você tem assim, quando você tem uma propaganda, você tem um estímulo de transformar aquela marca em top of mind, como Sim. foram algumas marcas que acabaram crescendo com todos nós, como por exemplo como Gillette, Bombril, tem várias coisas aí que são marcas, mas viraram produtos em si, né? Hoje você não vai no mercado comprar vou comprar uma parede de aço, você vai comprar um Bombril. A famosa história da marca que vira sinônimo de categoria. Exatamente. Né? Virou... E é isso, a marca é tão forte, Cotonete, né? Cotonete é um exemplo também é marca. Que é a marca da Johnson & Johnson, né, que acabou virando cotonete para qualquer coisa que tenha uma haste flexível de algodão. Então, assim, tudo para você transformar em top of mind. Só que agora a gente tem a possibilidade de não só transformar em top of mind, mas também transformar isso em produtos que sejam vendáveis dentro das suas plataformas e que eles sejam efetivamente patrocinadores de alguma coisa que aconteça dentro da plataforma. Imagina, por exemplo, você ser o cara que está fazendo o Soul Fighter 200, não vou colocar um número mais pra frente, Soul Fighter 200, né, em que a Coca-Cola lança uma armadura que, se você comprar uma Coca-Cola que venha premiada aquela armadura, você dá o código e esse DLC vem para você. Você tem a armadura invencível da Coca-Cola, entendeu? Mas sim, aí a Pepsi lança uma outra armadura que combate a Coca-Cola. E se fosse um RPG, como você comentou, poderia até ter mais pontos de resistência do que a outra, né? Ou mais poder de dano. Mas isso dá problema, Então, eu não sei como é que as marcas ainda não se atentaram para isso. A mídia mudou do jeito que ela é. Teve uma tentativa, até pouco tempo atrás, e ainda existe os servidores, ainda existe, se você procurar na internet, também no underground, dentro da Deep Web, né? O Second Life. Eu ia falar dele, né? O Second Life. Na época, muitas marcas entraram no Second Life. Assim, como estava naquela fase de vacas gordas e tudo que aparecia de novidade, a galera queria ser o primeiro a entrar. Eu lembro de marcas de automóveis que abriram concessionárias. Acho que própria rede de fast food, como McDonald's, abriu loja também. Você teve uma entrada massiva da galera, porque teve todo rede mundo de cinema, apostava em teve tudo. Várias coisas lá. Teve Sim. várias coisas do Second Life, né, que foram criadas, só que ele acabou caindo em desuso por conta dos bugs que tinham, né, com várias... não era prático a pessoa criar o seu avatar lá dentro, e aí teve pessoas que acabaram mergulhando tanto no Second Life que achavam que era a vida real deles ali, né, psicologicamente falando, apesar de ser tosco, né, o gráfico era bastante tosco. O Sander, é um pouco a sina de todos esses jogos multiplayer online, né, eles viram uma obrigação ali e geram um problema social para a pessoa, não? Exato, mas assim, a gente tem a possibilidade hoje, através do blockchain, né, mais os advertisings, a gente fazer efetivamente o dinheiro girar, né, não só com a venda dos produtos, a venda do software que é o jogo, mas dentro do jogo fazer comércio. Você fazer, por exemplo, existe uma ideia que eu tive em 2008, junto com um amigo meu, o Rudolf, a gente discutiu lá muito tempo atrás, de uma ideia de fazer um mega servidor, em que nesse mega servidor a gente tivesse vários jogos, e assim, se fosse uma cidade, efetivamente dentro da cidade, 2008, tá? 2008. Era uma cidade completa que você tinha várias coisas lá daquela cidade, as pessoas estavam conectadas naquela cidade, em que tinha jogos de corrida, jogos de aviação, pessoas podiam se comunicar, se encontrar dentro daquela cidade e fazer tudo que elas podiam fazer que não faziam na vida real. Que jogo que isso lembra? Com certeza tem muitos jogos hoje em dia que vão nessa pegada, mas eu tava pensando em um que com certeza você não pensou, que não tem nada a ver. Mas nesse Wii U que eu tô aqui em casa, eu tô com o Mario Party. E tem bem essa pegada, assim, que é uma cidadezinha que cada área da cidade é um desafio diferente.
Então, e é mais ou menos nesse nível aí. Mas quem hoje tem uma pegada desse nível é o GTA Online. Com certeza. Né? O GTA Online tem exatamente essa mesma pegada. E ali no GTA Online ainda precisa ter mais estímulos, né, para o pessoal começar a fazer negócios dentro do GTA. Negócios que transcendam o digital e venham para o mundo real. E a forma de transcender o digital e vir para o mundo real é através do blockchain. Logo que foi lançado o GTA V, Sander, me corrija se eu estiver equivocado, porque eu não joguei na época, na verdade só vim jogar GTA V bem agora depois e também joguei pouquíssimo. Mas não tinha uma coisa deles permitirem algumas transações já... Eles fizeram as transações, né, que eram dentro do jogo, então você podia comprar e vender no jogo as ações, inclusive lá, que tinham lá o estoque, as ações que você apostava numa empresa, ia lá, assassinava o presidente da outra empresa e a ação da sua empresa subia, né? Bem a cara nível. GTA mesmo. Bem, né? A cara GTA, exato. E aí, só que assim, eles fizeram, entre os jogadores, fazer as transações e tal, mas isso não reveste para o jogador, só reveste para a empresa. O que eu estou falando Sim. é efetivamente você fazer com que a empresa ganhe dinheiro através da intermediação do blockchain dentro da sua rede, mas que os jogadores ganhem dinheiro também, vendendo produtos digitais, confeccionando Sim. produtos digitais que vão ser utilizados pela própria plataforma do jogo. Cara, eu estou falando aqui uma coisa que vai explodir, vai acontecer. Olha aí, mais uma vez, fica registrado aqui, né? Que Sander está aí colocando previsões para um futuro bem próximo. Né? E ele acertou na última. Então, quem nos escuta aí sabe que o Sander costuma acertar. Fiquem de olho aí nas previsões dele. Pai Sander de algum, né? Ô Sander, isso é um ponto interessante. Né? A gente falou aí de toda o diálogo de marcas com o universo dos videogames, ele foi amadurecendo na medida em que esse mercado também foi amadurecendo. Eu passei a ter usuários, clientes que não eram mais só as crianças, passo a dialogar com um público muito mais adulto, já com poder aquisitivo, já com poder de compra. E aí você está me trazendo agora essa perspectiva de eu não estar só num cenário de olhar para a inserção das marcas pelo ponto de vista de gerar recordação, mas de fato gerar a transação. E aí a gente já vinha acompanhando, você sempre aponta isso na tua fala, a questão das famosas DLCs, e algumas marcas já se inseriram nisso, de você comprar uma roupa específica para o seu personagem, que é uma roupa de marca, ou você comprar um item específico que eventualmente é chancelado por outra marca, ou que seja um personagem de uma outra desenvolvedora. Vou comprar esse personagem aqui para ele aparecer no meu jogo tal. Eu acho até que é pouco explorado. Usa bastante eu acho que né? Quem que usa, não entendi. Isso, Fortnite, sim. Mas é um negócio bem recente. Dos jogos da Fortnite. Eles fizeram isso. E a Disney também fez isso naquele jogo Disney Infinity. Disney Infinity que você também. Tinha ali todo um leque de personagens, embora seja tudo da Disney, isso. Né? Você tinha, que lá é Disney, mas aí o Fortnite é uma coisa diferente, porque era uma outra desenvolvedora que licenciou os Vingadores para rodarem dentro do Fortnite. Sim. E aí, então, aí isso é uma integração. Agora, imagina o seguinte, né? Dentro desse universo de advergaming, coisa e tal, você vai lá numa loja que você está... Eu vou usar o GTA de novo, porque o GTA é bem característico disso. Você tem as lojas dentro do GTA que você entra, você vê as roupas, né? E você compra as roupas. Sim. Imagina uma loja que é física, né? Que é daquele jogo, game. Ele abre uma loja dentro do GTA, efetiva, em que a pessoa vai lá e compra roupa para o seu personagem, e essa roupa custa um dinheiro mesmo, e aí você ganha um voucher que é um token para você trocar por uma roupa efetiva na loja física. Então você tem uma roupa que está no seu personagem e você está usando. Isso seria incrível. Como eu disse, o gap é logístico, mas com essa questão da solução tecnológica via blockchain, realmente a gente tem possibilidades infinitas aí de resolver. Você autentica o QR Code ali, transferiu o NFT, morreu. Você fez a transação, você recebeu a sua roupa, que é por acaso a mesma roupa que você comprou dentro do game. Então, assim, isso é uma coisa muito poderosa que o pessoal ainda está deixando de lado. Por isso que eu vou repetir.
apostem no desenvolvimento de games que integrem NFTs, integrem tokens. Ô Sander, e a parte de mobile? Hoje o mobile, eu fiquei estarrecido que eu fui pesquisar para esse episódio, o mobile hoje já é 50% do mercado de jogos eletrônicos. E você tem aí a possibilidade de realidade aumentada, de geolocalização, tudo isso, como se o mobile é 50% e no mobile prevalece até uma lógica em onde é natural que eu compre DLC, porque no videogames tradicionais você tem uma parte de jogadores como eu que torce o nariz pro DLC. Mas no mobile isso já é uma lógica consolidada, ninguém mais questiona. A gente torce o nariz pro DLC no videogame porque ele não traz benefício real. É só um... Pois é, bom ponto. Ele não traz o benefício real. Agora, a partir do momento que ele traga benefício real, em que você é proprietário de alguma coisa que realmente é sua, ninguém mais vai ter aquele item, por exemplo, já muda a figura. No caso dos mobiles, eu vejo que ainda a gente tem que fazer a modificação de uma geração, é o que vai entrar agora o 5G, para que a gente realmente isso consolide. Que consolide a realidade aumentada. Em que consolide... É porque a gente teve uma experiência ali, sei lá, de Pokémon GO, mas ainda é uma coisa tosca. Exato. Tosco, e o pessoal que era comerciante não entendeu nada daquele negócio e expulsava os garotos de dentro da loja. Se eu fosse comerciante, eu faria o seguinte: coloca uma porcaria de um Pokémon raro aqui na minha loja, que eu vou vender Coca-Cola para esse povo. Mas dava pro comerciante ter esse tipo de insight? Você podia fazer isso, entendeu? Existiam grandes marcas que faziam isso. Dentro, por exemplo, da Sears nos Estados Unidos, eles colocaram alguns Pokémons raros lá em acordo com a Nintendo. Que legal. Então é tipo um servidor de Pokémons ali raros. Exatamente. Um criadouro, né? Vamos usar o termo atraía o pessoal para dentro da loja, e o que você podia vender? Você podia vender chocolate, podia vender salgado, podia vender um monte de coisa, para o pessoal falar assim: olha, daqui a pouco vai aparecer um Pokémon raro aqui. Eu tô vendendo. Eu não ia expulsar jamais um cara dentro da minha loja lá, porque o cara tá ali para pegar um Pokémon raro. Então, assim, tudo bem. Enquanto vocês pensam que é uma Coca-Cola, que é um salgadinho, que é alguma coisa assim, né? Vai entretendo o povo. Isso abre um leque de possibilidades aí absurdo, porque a possibilidade de você fazer essas transações únicas associada a mobile, geolocalização e realidade aumentada, cara, olha o quanto se pode trabalhar ou com jogos tradicionais ou com adver games. Eu entendo a lógica que você falou, quer dizer, a gente torce o nariz pro DLC do jogo porque a gente já pagou pelo jogo, a gente não quer pagar mais nada. O jogo do celular tem uma lógica diferente, normalmente ele é gratuito, você paga só pelos opcionais. Exato. Então é uma outra dinâmica ali, mas realmente tem um potencial absurdo. Se eu mostro para esse camarada que ele está tendo um benefício por essa compra, ou por essa interação, como você falou mais cedo, se o cara ficar 5 minutos olhando para um determinado... Seria 5 minutos é puta pra caramba, uma eternidade, né? Então, mas seria uma quest no mínimo cretina, né, Sandro? Mas vamos lá, eu entendi o seu ponto. Ó, fica parado aí 5 minutos olhando para isso aqui, e você vai ganhar o item tal, ou vai ganhar o voucher para você usar. Sobreviva por 5 minutos aqui olhando para esse quadro. Aí você vai ganhar um item raro aí que vai te dar um token, um NFT que você vai ganhar, que vai ser só seu. Legal. Pra gente já caminhar para o encerramento, Sander, para onde isso caminha? Quais são os próximos passos? Eu sei que você já... hoje você está com o seu poder de futurologia aí afiadíssimo. Você já trouxe muita coisa. Mas assim, se você tivesse que fazer uma aposta para daqui para o próximo ano, num cenário aí de curto prazo, o que você percebe como... Ou ainda não, você acha que esses gaps de infraestrutura tecnológica ainda vão segurar um pouquinho a gente? Tirando assim, Coreia do Sul e Japão, que estão sempre à frente nisso, já devem estar lá no 6G, possivelmente, mas para o resto do mundo, isso ainda segura esse tipo de opção até quando? E aí eu já quero emendar uma pergunta para você agora. As marcas tradicionais, Sony, Nintendo e Microsoft, elas entram de braçada nessa, ou isso vai ser mais um mergulho pro mobile? Como tem sido até então, com aqueles joguinhos que a gente eu às vezes acabo classificando esses jogos como oportunistas. Então será que a galera mergulha de cabeça, as marcas tradicionais mergulham de cabeça nisso? Olha, o que eu acho é o seguinte, a gente teve uma mudança cultural, devido à pandemia mesmo, a gente teve uma mudança cultural nesse último ano, em que a gente vai ter um afastamento. A partir do momento que a gente tiver a maior parte da população vacinada, a maior parte do pessoal com uma possibilidade de contágio menor, a gente vai ter um pouco de afastamento sobre os processos digitais, por um tempo.
Sim. E aí a gente vai ter o upgrade da tecnologia, porque a tecnologia vai precisar fazer um upgrade para poder continuar sendo mandatória. E o upgrade da tecnologia é a integração cada vez mais com vestíveis, que são os óculos, que são as roupas, a miniaturização dos celulares, né, que hoje eles são gigantes, são maiores do que, acho que são os maiores celulares que a gente tem são os 6.3, 6.7, 5 polegadas que existem hoje, mas a miniaturização com celulares dobráveis que vão deixar Sim. um pouco mais confortáveis, né, a pessoa a lidar com isso. Então, assim, a gente vai ter um momento que vai ter um declínio um pouco da parte digital, mas depois vai voltar a subir, que é a fase da liberdade. A gente vai passar a voltar a ter liberdade efetiva no dia a dia. E aí a gente tem esses big players. Nintendo, eu acho que ela vai continuar com o mesmo processo que ela sempre continua, apostando nos jogos casuais dela, dentro dos processos. Pode ser que eu esteja enganado, que elas passem efetivamente a enxergar o celular como uma fonte de renda notável, mas eu acredito que eles continuem assim. Já a Microsoft, ela já está mudando sua forma, então assim, ela já anunciou que talvez o Xbox seja o último hardware que ela produza, né? O Xbox Series X, porque o resto vai ser tudo na nuvem. Faz mais sentido você investir em processamento pesado na nuvem e entregar algo via streaming do que você investir no hardware que vai ser vendido. Até porque essa estrutura para manter tudo na nuvem ela já tem, né? Tá aí, Office 365, Teams para todo lado e por aí vai, né? E a pandemia justamente fez com que isso crescesse de uma forma assustadora. Sim. Né? De uma forma assim consistente. Por isso que eu falei assim, ao terminar a pandemia, que eu acredito que ainda leve mais ou menos 1 ano e meio para isso acontecer, então somente em final de 2022 que a gente vai ver alguma coisa mais, assim, a gente vai, não considera o Brasil, que o Brasil não é referência, tá? Mas considera outros... Não, definitivamente não é, não precisa se sentir mal por isso. Mas assim, ao terminar a pandemia, efetivamente falar assim, olha, estamos todos agora, toda a curva de contágio do vírus caiu no resto do mundo, não é mais ameaça global, a gente pode efetivamente agora sair sem máscara, mudar, não voltar ao normal, mas a gente vai mudar muita coisa. Esses 2 anos que a gente teve aqui vai mudar muita coisa. A integração digital vai ser muito mais no dia a dia, mas vai haver um declínio das pessoas ficarem dentro de casa, certo? Isso é óbvio. Mas depois vai voltar a crescer, porque é natural que as pessoas procurem alguma coisa que se facilite a sua vida. Se você tem alguma coisa que vai dificultar a tua vida, então você se afasta. Mas se você tem alguma coisa que se aproxime a sua vida de uma coisa que se torne mais fácil, então você vai se aproximar efetivamente. E aí a adoção do 5G em massa, mais hardwares mais poderosos, porém menores, vai fazer com que a gente tenha um outro salto evolutivo. E aí, a gente ainda... Aí eu vou voltar a bater na tecla dos NFTs, dos tokens, que autenticam um contrato que é único para cada transação que a gente faça, vai tornar a nossa vida muito mais simples se ela se tornar de uma forma fácil e transparente para o seu usuário. O Sander, pode ser um novo Google Ads para os pequenos comerciantes, pequenos anúncios dentro de jogos eletrônicos, no mobile pode principalmente ser. Onde seria mais acessível, né? Se tiver uma plataforma que gerencie isso como o Google faz, tá aí, ó, mamão com açúcar, né? É exatamente isso. Olha aí, hoje... aceito patrocínios para bolar essa estratégia. Hoje você tá demais na futurologia, olha aí. Quarta ou quinta tendência que você prevê aí. De verdade. Muito bem, meu amigo, que episódio, hein? Que episódio. Vamos encerrar por aqui, que já estouramos o nosso orçamento de tempo e dentro da economia da atenção, você sabe que tempo é uma moeda valiosíssima. Uhum. Meu irmão, quero agradecer a você mais uma vez por essa participação aqui brilhante no nosso encontro mensal aqui para falar um pouquinho mais desse assunto que a gente tanto gosta, que a gente tanto ama, que é o mercado de jogos eletrônicos. Obrigado aí mais uma vez por essa participação. Muito obrigado pelo convite, assim, eu me sinto lisonjeado pelos elogios que você tem feito, né, mas assim, a gente cresceu com isso, né, nós dois crescemos com isso, nós vivemos isso aí muito de perto, e eu quero deixar assim um convite para todas as pessoas que queiram realmente procurar crescer no mercado, né, daqui para frente, assim, tem as oportunidades que estão surgindo aí, as oportunidades estão vindo aí com muita força, e quem quiser agarrar a onda, ela está começando a se formar agora, ela vai virar um tsunami. Preste atenção na parte de NFTs e de tokens para fazer negociação de produtos.
isso vai virar um tsunami. Legal. Ô Sander, sabe o que eu pensei aqui? Só pra gente encerrar, cita duas inserções de marca aí em jogos que você lembra, assim, que te marcaram. Cita duas aí. Duas, assim, uma um pouco. Falei, acho que foi fala três, então. Fala três. Foi do Max Payne, né? Tá. Isso, falou do Obama, do Burnout Paradise. Burnout Paradise com o Obama, né? Com as advertises do Obama. Quem quiser pesquisar na internet tem, né? Só procurar lá Burnout Paradise Obama, vai aparecer. O Bruno falou da Mercedes aqui no Nintendo. No Mario Kart, Mercedes, é fantástico o jogo. Mario Kart. E tem várias outras aparições que acontecem aí, de marcas ou de, por exemplo, no jogo Portal, existe, por exemplo, referências diretas à Pepsi. Então, no jogo Death Space também existem referências à Coca-Cola, referência a vários outros tipos de marcas de bebida também ali dentro. Johnny Walker fez uma inserção junto com Game of Thrones, nos jogos do Game of Thrones também, como os caminhantes brancos que tomam whisky. Olha aí, ele tinha que esquentar, né? Deixar de ser um caminhante branco na hora. Devia ser um item para recuperar o camarada. Tem o caso clássico, meu caro Sander, de OutRun, né, em 1986, tinha o carro da Ferrari lá no arcade da Sega, e me parece que esse carro só foi licenciado numa versão, sei lá, quase 20 anos depois, acho que em 2006, quando finalmente teve um acordo de licenciamento. Inclusive esse acordo se encerrou, me parece, em 2003 o acordo foi finalmente firmado. Foi o primeiro acordo da Ferrari para ter um carro da Ferrari oficialmente em jogos eletrônicos. E aí esse acordo parece que se encerrou em 2010 ou 2011, inclusive que forçou a Sega a tirar o jogo das suas coletâneas mais recentes, né? Que esse acordo de licenciamento acabou sendo encerrado. Mas fora isso, eu tenho cases clássicos aqui do Ionoid, era a propriedade intelectual da Dominus. Tinha jogo do McDonald's. O Mega Drive, né, tinha jogo do McDonald's. Tinha acho que é Mickey Mac Global Gladiators. E tinha um do Ronald McDonald na Ilha do Tesouro, que era também um jogo até interessante, que eu já zerei tudo. Jogando no emulador, é claro. Eu joguei na época no cartucho, mas depois eu zerei no emulador. E aí eu quero destacar alguns jogos de esporte, né, de corrida e de esporte de maneira geral, que antigamente futebol, basquete usavam nomes falsos, mas se eu não me engano, jogos de basquete foram os primeiros ali a licenciar, a ter acordos tanto com marcas quanto com nomes reais de times e de atletas. Se você pegar Super Monaco GP, que era de Fórmula 1, tinha o primeirão lá do Mega Drive, tinha todos aqueles nomes falsos, né? Pareciam os nomes das equipes e dos pilotos reais. Mas depois, na própria franquia FIFA, em outras franquias esportivas também, isso foi começando a se consolidar. E em jogos como, se eu não me engano, Need for Speed foi o primeiro, mas depois Gran Turismo, o primeirão lá do PS1, foi também meio que pioneiro, né, nessa coisa de trazer as marcas, os veículos reais, de você poder customizar os veículos, ou andar com modelos reais. Que Need for Speed, um pouquinho antes no 3DO, e depois o Gran Turismo foram pioneiros nesse sentido. Mas realmente tem muita coisa, né, que a gente poderia citar, não dá nem para citar tudo, é realmente muita coisa, muita informação. Exato, então é isso, cara, tem muita coisa aí legal que acontece no mundo que a gente não presta atenção nos detalhes, né, mas os detalhes estão aí. Muito bem, senhores, esse foi o Coin2Biz de hoje. Meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk2Biz no Instagram. Podem me adicionar, mandem perguntas, mandem sugestões de temas, mandem o feedback de vocês, é sempre muito positivo e muito legal essa troca. O Coin2Biz, você já sabe, encontra aí nas principais plataformas de podcast da atualidade, seja você usuário Android, seja você usuário Apple, seja você um amante lá do Spotify, ou se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Deezer, também estamos por lá. Claro que você pode ir diretamente em talk2biz.com ou talk2biz.com.br ou ainda no site do Anchor, anchor.fm/talk2biz ou anchor.fm/coin2biz. Como eu expliquei no começo, o Coin2Biz tem 2 feeds, um próprio e o outro quando ele está integrado ao Talk2Biz. Importante sempre pedir, né? Importante sempre fazer esse pedido a vocês. Se vocês curtem o nosso conteúdo, se vocês acompanham aqui toda semana os nossos episódios e gostam do conteúdo que a gente produz, indiquem para os seus amigos, recomendem esse conteúdo, curtam e compartilhem. Vamos fazer com que bom conteúdo sobre os temas que a gente aborda aqui, temas de mercado, marketing, inovação, estratégia e, no caso do Coin2Biz, tudo isso aplicado ao universo dos jogos eletrônicos,
chegue a um número cada vez maior de pessoas. Vamos manter essa corrente aí do bem para compartilhar bom conhecimento sobre esses temas. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez ao meu amigo, meu irmão Alexander Marra, e nos vemos na próxima. Até lá, um abraço!